alegria e satisfação que nós temos a oportunidade de falar a respeito da doutrina espírita e particularmente a alegria de poder retornar a Telêmaco Borba depois de já alguns anos, já que as lides, os compromissos e a agenda da URI não coincidiam as nossas atividades com as atividades aqui de Telêmaco Borba. Mas retornar e rever os amigos que fizemos, que aprendemos a querer bem ao longo dos anos da convivência das lides do movimento espírita, é sempre muito prazeroso. E maior prazer ainda é podermos nos reunir nessa noite de segunda-feira para falar das coisas de Deus. Somos daqueles que jornadeamos ao longo da história da vida, com compromissos e encontros não tão lúcidos, dignos e felizes. Fato é que trazemos a intimidade com sérios problemas. Quem de nós não traz a mente atribulada, o coração em desalinho, a alma desassossegada pelos resultados do ontem infeliz, das experiências não nobres, dos compromissos perante a contabilidade divina, e reencarnamos sob a oportunidade e as bênçãos de Deus de reencontrá-lo e reencontrar o cristianismo sob as hostes da doutrina espírita, que nos fala então da imortalidade da alma, que nos permite entendermos-nos assim como entender ao mundo, e assim então nos dá a ensancha de traçarmos caminhos mais felizes, diferente daqueles que há muito pouco tempo traçávamos para todos nós. Quem encontrasse aquele homem nas estradas empoeiradas da Palestina, vindo de uma cidade, de um burgo, de uma vila insignificante, tanto política quanto economicamente, não tinha na história de sua vida, não tinha nos seus anos nenhuma passagem pelas grandes escolas da época de então, não fora discípulo de nenhum grande mestre, como aconteciam aqueles que vinham de Atenas, de Tarso, de Alexandria, não nascera em nenhum grande burgo economicamente ativo, onde a riqueza e outros valores circulassem, mas simplesmente vinha de uma Nazaré distante e pequena, quase insignificante à beira do lago de Genezaré, no norte da Palestina. E a sua genealogia não era nem um pouco nobre, pois que o pai carpinteiro e a mãe, nas lides da casa, mostravam que ele não detinha de nenhuma referência política, econômica e social. Mas mesmo assim, aquele homem falava coisas estranhas. Era capaz de dizer que ele era a luz do mundo. Era capaz de afirmar que ninguém chegaria ao Pai senão a Ele, e que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Ele foi capaz de ser daqueles que entre a sociedade e os códigos vigentes, ele se posicionara sempre contra, pois que fora capaz de curar no dia de sábado, quando prescreviam as escrituras de que no sábado não se podia nada a não ser dedicar o dia ao Senhor. Então à época, eram capazes daqueles seguidores da religião vigente, do judaísmo, de não preparar o alimento, de não assear-se, de não limpar a casa, porque o sábado era destinado ao Senhor. A única obrigação é ir até a sinagoga para aquelas cidades pequenas ou até o templo para aqueles que moravam em Jerusalém. Mas ele fora capaz de curar no dia de sábado, mostrando que a palavra do Senhor, as leis mosaicas, elas tinham muito mais essência do que a letra morta que muitos daqueles a viviam. Pois que os 1800 anos que separavam a vinda de Moisés até a sua vinda, fizeram com que aquele povo que, ao entender e ao interpretar literalmente as leis mosaicas, preocupavam-se muito mais com a forma do que com a essência, a ponto de ele julgar alguns religiosos como sepulcros, caiados por fora e podres por dentro.
fora capaz de, aproveitando quando num dia de sábado, e vinham então todos aqueles religiosos, colocar das suas oferendas e rezar, e muitos deles deitando parcas moedas, grande quantidade de moedas de ouro, e rezando em voz alta para que todos vissem o quanto eles eram tementes a Deus, ele chama atenção então para uma pobre viúva. E as mulheres à época, quando tornavam-se viúvas, elas eram quase que esquecidas da sociedade. Elas eram quase que párias da sociedade, porque quem representava o lar, a casa, era sempre o homem, era sempre o marido. E a mulher sempre uma posição submissa. E quando enviuvava, então, ela quase que era esquecida da sociedade, muitas das vezes morrendo à míngua, se não tivesse os filhos que a mantivessem. Então ele chama a atenção para a viúva, que vai até então o local marcado para as oferendas, e ela esvazia tudo que tinha, o seu pequeno alforje, a pequena bolsa de dinheiro com poucas moedas, ela esvazia e deita de uma maneira humilde, discreta, pois que envergonhava-se que só aquilo tinha para oferecer. E Jesus então, percebendo a riqueza da cena, questiona, aos olhos de Deus, qual deu mais? Aquele que deu aquilo que sobra, ou ela que deu tudo que tinha? Mostrando a relatividade da lei de Deus, mostrando que o maior significado é aquilo que sentimos e não aquilo que agimos ou mostramos. É capaz de, quando perguntar qual era o meu próximo, pois que ele for instigado pelos doutores da lei a dizer qual o maior mandamento da lei de Deus, e ele pinça do Antigo Testamento 2 versículos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, toda a sua alma e todo o seu coração. E ele tira um outro versículo de outro livro do Antigo Testamento, amarás ao próximo como a ti mesmo. E depois então, quando respondida a pergunta, o doutor da lei, não satisfeito, lhe questiona, mas quem é meu próximo? E ele responde de uma maneira inolvidável, através da parábola do bom samaritano. E por que ele escolhe a figura do samaritano? Porque ele diz que, ao contar a parábola, diz que um homem foi atacado à beira do caminho por assaltantes, que lhe tiraram tudo o que tinha, lhe deixaram desnudo, desmaiado e com o corpo em feridas. E passam-se então 3 figuras emblemáticas: um sacerdote, um levita. O levita era aquilo que, numa simbologia, numa analogia, poderíamos dizer que seria o sacristão do Templo de Jerusalém. Eram daqueles da tribo dos levitas que eram responsáveis pela organização do Templo de Jerusalém, que era uma estrutura imensa. Cerca de 2 a 3 mil pessoas circulavam diariamente no Templo de Jerusalém, já que era prescrito que todo varão israelita deveria, uma vez por ano, ir até Jerusalém, fazer a sua oferenda no Templo da cidade. Então circulavam-se multidões no Templo de Jerusalém, e eram os levitas responsáveis pela organização, pelas oferendas, pela limpeza, pelo dia a dia do templo. Então a segunda figura após o sacerdote é o levita. Ambos passam sem dar bola para o homem quase morrendo à beira do caminho. E passa a terceira figura, o samaritano. Os samaritanos, os judeus da Samaria, eram aqueles que desde a invasão da Babilônia nas terras judaicas, foi feita uma diáspora daqueles da Samaria. Eles foram levados como escravos, as suas mulheres foram fecundadas pelos babilônios, voltaram então para aqueles judeus que ficaram na Judéia, poluídos, maculados pelo sangue babilônico, porque segundo prescrevia-se a época, quando o impuro toca o puro, torna o puro impuro. Então, diziam eles que agora estavam contaminados pela impureza do politeísmo babilônico, e aí então segregavam-se, separavam-se, até o ponto que prescreviam as leis da época, que não divide-se o pão à mesa com o samaritano. Para ir de Jerusalém até o norte, até o lago de Genezaré, o caminho mais curto era em linha reta, passando pela Samaria. E preferiam então os judeus da Judéia desviar o caminho no percurso mais longo, para que nem seus pés pegassem a poeira da Samaria. E ele então provoca o doutor da lei, dizendo que o terceiro a passar pelo homem caído era um samaritano. Imaginem como repercutiu ao senhor da lei, ao doutor da lei, quando ele escuta que o terceiro personagem da parábola era um samaritano.
era quem eu odiava, era quem eu detestava, era o impoluto, era o poluto, era o maculado. E esse então apanha-o à beira do caminho, o homem caído. Sai da sua montaria e empresta para aquele homem que não podia com as suas forças. Leva até uma estalagem, cuida das primeiras feridas, deixa dinheiro para que o dono da estalagem continuasse atendendo-o até que ele recobrasse as forças e ele continuava o caminho. Esse homem, o samaritano, ele não sabia se aquele homem à beira do caminho também era um samaritano, porque as roupas que podiam denotar a região, ele não as tinha. Não falava, não se podia saber qual era o sotaque, o idioma que ele falava, o dialeto, então não sabia qual era a sua origem. Ele simplesmente o atende porque era um próximo. Então Jesus termina a parábola, olhando para o doutor da lei, numa pergunta que lhe calou, com certeza. Qual dos três foi o mais próximo do homem deitado à beira do caminho? E o doutor da lei foi obrigado, pela força das circunstâncias e da parábola, a afirmar: o samaritano. Dizendo que não importa de onde você vem, não importa qual é o teu sangue, qual é a tua terra, quem você é, o importante é o que você faz. Isso era revolucionário à época. Amar como Jesus propunha amar era revolucionário. Um homem que dizia que quando alguém lhe pedir a capa, ofereça a túnica, e quando alguém lhe convidar, lhe chamar para andar 1000 passos, ande 2000, era revolucionário isto. Porque as pessoas mal se acostumavam com a ideia do olho por olho e dente por dente. Que, como explicam os juristas, a época já era uma conquista. Porque antes, quando alguém lhe arrancava o olho, você ia lá e decepava a cabeça, arrancava as orelhas, matava a família e 2 gerações posteriores. Quando a lei de Italião vem e diz que a justiça é olho por olho e dente por dente, já é uma conquista. Então, se alguém lhe arranca o olho, você só tem o direito de arrancar um olho, e não os 2 e a orelha junto. Já é uma conquista. É a medida de uma justiça. E Jesus vem dizer, então, a respeito de amar. Mas não amar só aqueles que nós já o amamos, mas amar também os inimigos, porque amar aqueles que nos são caros, até os ímpios o fazem. Então é necessário ser diferente, é necessário amar inclusive aos inimigos. Era revolucionária a proposta dele, de tal forma revolucionário que as pessoas não entenderam. Embora alguns tocavam-se pelo magnetismo da sua mensagem e transformavam-se, outros tantos, aturdidos momentaneamente, logo voltavam para a mesma situação e pela mesma pequenez do pensar. A tal ponto que num sábado ele é recebido em Jerusalém, em Hosanas, para no sábado seguinte, então, ser crucificado pelo mesmo povo que o recebeu, aturdido e incompreendendo a sua mensagem. E mesmo aqueles de alto escalão, como Pilatos, prefere lavar as mãos, porque ele não sabia o que fazer com aquele homem. Porque ele presenciara a cena de quando ele lhe provoca, ele diz, então, tu és o rei dos judeus, de uma maneira sarcástica, e aquele homem impoluto responde, tu o dizes, porque ele jamais houvera se colocado na posição de rei. E então o soldado, para se colocar numa posição de agrado do seu senhor, lhes bofeteia o rosto de maneira violenta. E ele então pacientemente lhe olha e pergunta à alma daquele soldado, por que me bates? Se eu fiz algo errado, corrige-me. Se não, por que me bates? Então é esse homem que aturdia a tantos e que Pilatos prefere lavar as mãos, porque ele não sabia que posição tomar. Embora a turba enlouquecida dizia algo, seu coração provavelmente perturbava-se com aquela posição, vendo nele um homem santo, nas suas aparências, na exterioridade, com os cabelos a nazareno, com a túnica simples, que era capaz de curar, de fazer o bem, de arrastar multidões e de falar coisas provocadoras e revolucionárias, porque amar efetivamente era revolucionário do jeito que Jesus dizia, de tal forma que fora perseguido e crucificado. Os poucos que o seguiram mantiveram então a lealdade à sua mensagem. Quando então Pedro, embora negando 3 vezes, aturdido também que estava, cai em si para arrepender-se e então ser a pedra lapidar da casa do caminho, para ali então em Jerusalém implantar o primeiro núcleo cristão de
de caridade e amor ao próximo, vivenciando aquilo que Jesus ensinara. Para logo após então vir Saulo, convertido Paulo de Tarso, e pregar o Evangelho em todo o mundo conhecido de então à beira do Mediterrâneo, criando as igrejas, não no sentido da estrutura física e religiosa que temos hoje, mas igreja na etimologia da palavra, da igreja, da reunião, da comunidade, implantando diversas comunidades em torno do Mediterrâneo, na simplicidade do cristianismo nascente, que perdura-se então até o ano 300 depois de Cristo, para quando então, no Império de Justiniano, quando de perseguidos passa logo mais a perseguidor, quando de religião proibida passa a religião oficial do Império Romano, ela começa, para ganhar adeptos, para ser palatável àqueles que vinham das crenças politeístas, principalmente da influência greco-romana, começa a trazer as imagens para essas comunidades que antes não dispunham. Começa a se estruturar uma hierarquia religiosa que antes e originalmente não tinham. E começa-se a instituir dogmas e posições que, da origem, ela não tem referência. E então surge-se a ideia do batismo, não a relação de João Batista, mas que não tem referência nenhuma à proposta de Jesus. Aos conceitos da virgindade de Maria, que tem origem nos mesmos conceitos de crenças politeístas, assim como na Trindade universal, de colocando a Jesus como parte da estrutura de Deus. Mas era uma ideia recorrente nas religiões politeístas do Egito, da Índia e mesmo da cultura greco-romana. Mas era para que o cristianismo, agora transformando-se, estruturando-se como religião do Império, ela pudesse ser mais palatável àqueles que vinham de cultos politeístas. Agora, a vela, a imagem, o fogo, que tinha simbologia própria nos cultos politeístas, ganha as igrejas cristãs iniciantes. As imagens ganham os nichos que faltavam e parecia tão sem graça, tão insípido, aqueles núcleos onde as pessoas se reuniam para ler os pergaminhos onde estavam escritos e copiados os evangelhos dos 4 evangelistas que transcreveram aquilo que vivenciaram ou escutaram de Jesus, parecia tão insípido. E as vozes que da imortalidade, pois que a mediunidade era algo recorrente nas igrejas nascentes, ela cala-se porque não era conveniente. E assim então que entramos na noite medieval, quando nós, porque não entendemos a revolução que Jesus propunha, preferimos a exterioridade da sua mensagem. E não podemos apontar ao dedo dizendo que aquela foi a religião, porque ela foi construída por todos nós, que trafegamos na vida terrena entre o ir e voltar do mundo espiritual para a vida terrena. Então não há de nós quem não tenha no seu histórico os caminhos estruturados e construídos também pelas hostes do cristianismo nas mais variadas vertentes com que ele se desdobrou desde o nascimento dele, desde a vinda de Jesus. Então, é quando atravessamos a noite medieval e tão alucinados estávamos e tão distantes da sua mensagem que fomos capazes de matar em nome dele. Como empunhar a espada ao lado da cruz. Como empunhar a sua imagem ao lado quando ela mirava o sangue de tantos que tingiam as terras e os rios da Palestina, onde imaginávamos que tomar a terra santa fosse algo santo e matar ao próximo também havia justificativas. No enlouquecimento coletivo que estávamos, distantes da sua mensagem e preocupados muito mais com aquilo que poderíamos ter dos bens voláteis, dos bens passageiros, não refletindo em torno da sua mensagem, não a entendendo. E então, para que pudéssemos quebrar o status quo, para que saíssemos dessa loucura coletiva, foi que a providência divina envia a partir do século XVIII aqueles que iriam construir no campo do pensamento, das artes, da filosofia, o que a história alcunhou como iluminismo. E foram então que nasceram, principalmente em solo francês, mas em vários outros países europeus, aqueles que vieram trazer novas luzes no pensamento humano. A começar por Montesquieu,
E depois vieram os enciclopedistas, aqueles que estruturaram todo o conhecimento humano, e aí avança-se no conhecimento humano, mostrando que a mente humana pode avançar muito mais do que as limitações e os dogmas estáticos, rígidos e violentos que se fizeram até então. Não é por acaso que quando nós pudermos respirar em torno de outras ideias, renegamos a tudo aquilo que havíamos vivenciado nos últimos séculos. A tal ponto que quando na Revolução Francesa, e a história do Estado francês é muito significativa, porque às vésperas da Revolução Francesa, 2% da população do Estado francês era feito da nobreza, daqueles que viviam nas cortes, daqueles que não trabalhavam, que beneficiavam-se da arrecadação dos impostos. 2 a 3% pertenciam ao clero, daqueles que também não trabalhavam, não tinham esforços braçais e viviam às custas do Estado também, que pagava soldos a todo religioso e mantinha as estruturas, os prédios da religião vigente. E 95% da população era formado pelos burgueses, artesãos e camponeses, que trabalhavam para manter essa pequena minoria. É claro que isso havia um limite, junto com as ideias dos iluministas, junto com novos pensantes, junto com um novo ar daquilo que chamou-se da burguesia esclarecida, faz-se a Revolução Francesa. E a revolta e o sentimento contra o status quo vigente era de tal forma que durante a Revolução Francesa foram capazes de adentrar a catedral gótica, um exemplo de arquitetura. Primeiro que, à frente da Catedral de Notre-Dame, existem mais de 20 imagens de reis de Judá. Quando aqueles revolucionários, olhando aquelas imagens, imaginando que eram as imagens dos reis da França, eles começavam a laçá-la numa altura de 8 a 10 metros acima do pórtico da catedral e derrubando-a para esfacelarem, porque não queriam a imagem da nobreza. E fizeram então do templo gótico o templo da deusa razão. E num simbolismo bastante marcante, eles entram pelo corredor, pela nave central, entronizando no altar da igreja de Notre-Dame uma jovem seminua, com os louros à fronte, mostrando a simbologia da sabedoria, a imagem greco-romana, dizendo que agora eles destituíam Deus e entronizavam a deusa razão, porque Deus não mais era necessário. Aquele Deus que houvera matado, aquele Deus sanguinolento, aquele Deus a perseguir, a queimar nas fogueiras, como nos últimos 300, 400 anos que vivera a Europa, realmente de nada servia. E então entendíamos por que daqueles entronizando a deusa razão. E o século XIX adentra com mais outras revoluções no campo das artes plásticas, como quando avançam os impressionistas, caindo o classicismo quando só podia expor quadros nas exposições anuais promovidas pelos reis franceses, aqueles que cumpriam exatamente as regras do classicismo à época. Isso quer dizer, não se permitia que nenhuma pincelada, nenhuma marca das cerdas do pincel pudesse ser evidente na tela. Os temas poderiam escolher entre a mitologia greco-romana, entre imagens sacras ou paisagens. E quando então vêm os impressionistas, que traçam coisas do cotidiano como um piquenique, uma festa numa praça ou a noite parisiense, como fizeram muitos deles, revolucionando as ideias das artes. Mas era necessário uma quebra de costumes, novos filósofos, os materialistas, para contrapor aquela religiosidade cega e absurda. Em todos os campos do conhecimento humano, a providência divina enviou daqueles para modificar o status quo. Não por acaso que essa época, a partir do século XVIII, nós denominamos do iluminismo. No campo da ciência, quantas conquistas, como a de Louis Pasteur, que descobre sobre os micro-organismos. Até então, imaginava-se que cresce na geração espontânea, onde se você colocasse um amontoado de panos velhos, sujos, um pedaço de carne num canto, você poderia ver que depois de alguns dias haveria moscas, ratos, como numa geração espontânea. Dali se criavam ratos como num passe de mágica, numa ideia ainda das bruxas, das magias, do mágico, do não conhecimento das ciências. Vem Louis Pasteur,
provando de que existiam micro-organismos que podiam nos provocar doenças, e aí então desenvolve o processo de pasteurização para acabar com alguns desses. E logo então, Charles Darwin a publicar A Evolução das Espécies na segunda metade do século XIX, falando de que todas as espécies encadeiam-se, vegetal e animal, desde o ser unicelular até o desenvolvimento dos mamíferos, dos primatas, para então, naquilo que a ciência até hoje chama de elo perdido, ter o desenvolvimento do ser humano. Mas a providência divina não deixou em aberto o campo da moralidade. Também enviou o seu emissário para desenvolver o campo da moralidade. Foi quando, no começo da segunda década do século XX, em 1818, 1820, que um jovem recém-saído do internato de Verdun, quando ele houvera desde os 8 anos de idade aos seus 18 anos, houvera desenvolvido toda a sua formação intelectual, acadêmica, sob a tutela de um grande pedagogo à época, Henri Pestalozzi, um alemão que houvera se instalado num cantão suíço de língua alemã chamado Yverdun. Ele desenvolveu ao longo dos 10 anos da sua formação, dos 8 aos 18 anos, uma formação de educador. E francês de origem, ele prefere, ao retornar à França, não ir à sua cidade de origem, onde a sua família morava e onde ele tinha suas relações, Lyon, mas ele prefere ir à capital do Império Francês, a Paris, para realizar um sonho da sua vida, fundar ali uma escola aos moldes pestalozzianos. Pestalozzi é um homem que no campo da pedagogia até hoje é referência para aqueles que estudam a história da educação, pois que foi o primeiro a vincular a afetividade, o sentimento à educação das crianças. A tal forma, a sua influência era de tal maneira que um dos seus discípulos, Froebel, fora quem fundou os Kindergarten na Alemanha, os jardins de infância, mostrando a importância da formação, da educação, da escolarização das crianças desde na idade infantil. Mas então esse homem, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ele instala-se em Paris nos anos 20 do século XIX para ali ser um educador, um pedagogo, um homem que se ocupava da metodologia do ensino. E é por isso que ao longo dos 30 anos que ele permanece ali, até a metade da década de 50, ele houvera publicado inúmeras obras no campo da educação. Como ensinar aritmética, como ensinar gramática francesa. Não era um livro de gramática e de aritmética, mas era um livro de metodologia de ensino, um pedagogo por excelência. Ele propôs uma reforma do ensino médio francês, da escola média francesa, que estava em decadência na época e que mais tarde seria referência e influência para a reforma que o Estado francês houvera feito. Ao longo dos anos, tornou-se de tal forma respeitável na sociedade parisiense e francesa que fora convidado a ser sócio de inúmeras sociedades de ciência à época. E era assim então que esse homem se depara com um fenômeno inusitado, que ele reiteradas vezes houvera sido convidado, mas ele refutara, porque o seu pensamento positivista, a sua maneira de pensar talhada, a ciência, não lhe convencia de que pessoas em volta de mesas que se moviam pudessem ter algo e um fundo e um caráter sério. Mas, instadas vezes convidado, ele certa feita vai à reunião de Madame de Plenemaison. Essa senhora abriu seus salões para que as pessoas ali viessem ter para um encontro social, para ver e serem vistos, mas também para travarem contato com mesas que giravam e batiam. Descartando a primeira possibilidade, aquela da fraude, do embuste, ele percebe se aquilo não é um embuste, há de ter uma causa para isso, então vamos estudar. Por que não a ciência para estudar tal causa? E quando então ele decide se aprofundar no fenômeno, é convidado a frequentar uma reunião de caráter mais privado, com poucas pessoas, onde o caráter era um tanto diverso daquele da casa de Madame de Plenemaison. Na casa do Sr. Baudin, eram suas duas filhas de entre 12 e 13 e 14 e 15 anos, que eram aquelas intermediárias e dispunham de uma sensibilidade de tal forma que elas emprestavam o braço que mecanicamente movia-se num bico de pena sobre a ardósia, e elas eram capazes de travar diálogos totalmente alheios ao assunto e desconheciam o assunto que elas então escreviam, naquilo que mais tarde ele classificaria como
psicografia mecânica. Então é na casa do Sr. Baudin que ele aprofunda-se os seus conhecimentos. E ele escreveria mais tarde, na obra que fora publicada após a sua morte, obras póstumas, de que ele jamais anteveria que ali ele estava à frente de uma grande doutrina e que ele seria responsável por codificá-la, por organizá-la, tendo sempre a humildade de colocar-se não como o autor de nenhuma das ideias, mas de organizador, codificador dessas informações. É então, com o apanhado de informações o suficientes, é que ele publica 2 anos depois do seu primeiro contato uma obra lapidar. A 18 de abril de 1857, ele publica aquilo que ele intitularia o Livro dos Espíritos por 2 motivos. Porque as informações todas ali contidas são oriundas dos Espíritos. Então, é o Livro dos Espíritos. E ainda por cima, trata dos Espíritos. Ele publicaria logo em seguida uma obra onde ele definiria que a ciência espírita é a ciência que estuda a origem, o destino, a natureza dos espíritos e a sua relação com o mundo material. Logo, o Livro dos Espíritos, porque trata dos espíritos, porque a doutrina espírita fala da origem, do destino, da origem dos espíritos. Então, nada melhor do que chamar Livro dos Espíritos. E assume um pseudônimo para que ninguém comprasse mais um livro de Monsieur Rivail, mas sim comprassem o livro de um desconhecido, Allan Kardec, para que interessassem-se pelo livro. E aí então, a 18 de abril de 1857, nas vitrines da livraria de Edouard Danty, no Palais Royal, a grande galeria de lojas, o shopping à época, o grande centro comercial da capital francesa, o Palais Royal, é que ele expõe naquela manhã de um início de primavera, uma das obras lapidares, daquilo que ele a início intitularia como ciência, mas que inevitavelmente ele percebe se é uma ciência que estuda aos espíritos, porque tem ciência que estuda a natureza, chama-se biologia, tem ciência que estuda as relações dos átomos e sua organização no espaço, chama-se química, tem uma ciência que estuda os astros, o universo, chama-se astronomia. E como chamar a ciência que estuda os espíritos? A nós. Aquilo que somos nós antes de vestir esse corpo de carne e que continuaremos sendo aquele quando despide-se desse corpo de carne, quando a vida fisiológica, orgânica já não mais tiver condições de organizar-se nessa estrutura eminentemente material e fisiológica, mas que eu continuarei vivendo. Somos nós, o espírito. E como estudar? Que ciência é essa que estuda qual é a nossa origem, qual é o nosso destino, qual é a nossa natureza, qual é a nossa relação com o mundo material? Porque se eu sou algo imortal, por que eu tenho esse corpo que não é imortal? Por que eu estou aqui se eu não sou daqui? Há de ter uma ciência para estudar essas coisas. E ele então define no primeiro item da introdução de O Livro dos Espíritos, dizendo que para coisas novas são necessárias palavras novas. E chamar de espiritualismo mais essa ciência seria colocar uma mesma palavra que diz tantas coisas para mais uma coisa, só provocando e aumentando a confusão. Então ele utiliza de um neologismo, ele cria uma palavra nunca antes escrita, nunca antes conhecida, porque é um neologismo. Nenhuma obra publicada antes de 18 de abril de 1857, os senhores encontrarão o termo espiritismo, porque ela não existia, essa palavra. Ela é alcunhada e publicada pela primeira vez nesse abril de 57. E nessa introdução, no primeiro item da introdução, ele diz: então essa doutrina chamar-se-á espiritismo, e os seus seguidores espíritas ou espiritistas. E ele desenvolve, então, ao longo dos mais 16 itens da introdução, todo um preâmbulo, um vasto preâmbulo. É uma grande introdução para uma obra. Normalmente não encontramos uma introdução tão grande nas obras como a que encontramos em O Livro dos Espíritos. Mas ele percebe naquela obra que ele publicaria uma versão definitiva somente em 1860, porque essa primeira edição dispunha de 3 partes e pouco mais de 500 itens. Essa edição que conhecemos hoje, que folheamos, publicada pela Federação Espírita Brasileira e tantas outras editoras, com 1019 itens e 4 partes, ela só é a partir da 12ª edição, porque ele vai melhorando, modificando, alterando, agregando informações para consolidar somente na 12ª edição. Mas ele percebe que essa ciência tem uma base filosófica fundamental, porque quando eu pergunto de onde eu esse espírita diz que nós somos imortais e que o mundo espiritual e material convivem e correlacionam-se lado a lado desde sempre. Desde as pitonisas da Grécia Antiga, desde
dos oráculos do Egito Antigo, desde as bruxas queimadas em fogueiras na Idade Média, desde sempre o mundo espiritual tem uma interface e entremeia-se com o mundo físico e material de uma maneira muito íntima. As histórias dos santos, daqueles santificados pela Igreja Católica, estão pontuadas de inúmeros fenômenos mediúnicos, desde o Pentecostes, quando aquilo que chamamos de xenoglossia é um fenômeno mediúnico, até as histórias mais recentes daquilo que tem-se como milagre, quando na verdade é apenas o desconhecido das leis do universo. Mas ele percebe que esse livro dos Espíritos tem uma consequência filosófica profunda. E quando ele pergunta qual é nosso destino, é o de chegar à perfeição. E pergunta se todos nós fomos criados iguais, porque olhemos para nós. Se pudéssemos medir a capacidade intelectual de quanto de virtudes temos no coração de cada um de nós, se fosse possível ter uma escala, veremos que nós todos aqui teríamos, se somos 50, teremos 50 níveis diferentes de inteligência, 50 níveis diferentes de virtudes no coração. Mas todos fomos criados iguais? Porque a pergunta ela é fundamental, porque se a resposta é sim, fomos criados iguais, como que somos tão diferentes? E se a pergunta é não, fomos criados diferentes, por que Deus não me criou melhor? Porque eu queria ser um pouquinho melhor do que eu sou. Porque a gente fala assim, mas eu sinto raiva e me faz mal isso, por que Deus me criou com raiva? Por que Deus não me criou só querendo bem as pessoas? As pessoas me xingam, me maltratam, eu falo assim, vai com Deus, meu filho, eu queria ser igual o Chico, amando todo mundo, por que eu não sou? Então Deus criou nós diferente, deu mais para o Chico e menos para a gente? Deu mais para a Madre Teresa de Calcutá do que para a gente? Ou na intelectualidade eu sou tão ruim de matemática porque eu não sou igual a Einstein? Por que deu tanto para ele e tão pouco para mim? Faltou para mim, sobrou para ele? E aí Kardec pergunta, fomos todos criados iguais? E os Espíritos respondem sim. Simples e ignorantes. E por que eles utilizam esses dois adjetivos, simples e ignorantes? Porque todos nós fomos criados na simplicidade dos sentimentos e na ignorância da intelectualidade. E o nosso destino é o mesmo de todos nós, a perfeição. E o que é ser um espírito perfeito? Tudo saber das leis de Deus. Tudo saber é tudo da lei do mundo físico, é o intelectual. E tudo saber do mundo moral, é o emocional. É a emoção. Então, se hoje eu não gosto de biologia, eu serei, quando espírito perfeito, expert em biologia, em botânica, em zoologia, assim como em química, em física, saberei de física quântica, entenderei de astronomia, porque tudo isso é lei de Deus. Mas eu saberei tudo a respeito das relações morais, para comigo mesmo, para com Deus e para com o próximo. Por isso Jesus diz que o maior mandamento da lei de Deus é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como nós nos amamos, como a si mesmo, nessa trilogia da capacidade emocional, de amar a Deus, amar-se para amar ao próximo, e toda a competência intelectual. Então, quando a doutrina espírita fala que o nosso destino é a perfeição, e a perfeição é tudo saber, e tudo saber envolve o aspecto moral, porque ele pergunta se há um limite para o desenvolvimento e para o progresso. Está na parte terceira do Livro dos Espíritos, na Lei de Progresso. Há um limite? E a resposta é, para o desenvolvimento intelectual, não. Para o moral, sim. E aí nós percebemos o esforço que é necessário para nós nos desenvolvermos intelectual e moralmente. E que a vida não é nada mais do que o convite para esse esforço moral e intelectual. E então Kardec pergunta, mas qual é o modelo de perfeição que tem Deus nos ofertado para servir como modelo e guia? Questão 621 de O Livro dos Espíritos. Se eu preciso chegar à perfeição, me dê um modelo, me dê uma referência. Quem é a melhor pessoa que eu posso ver? Quem que Deus já nos ofereceu de modelo que eu posso servir de modelo e guia? Quem é o modelo de perfeição? É inteligente o raciocínio metodológico de Kardec, porque ele é muito prático. Embora ele filosofasse e fossem profundas questões filosóficas, porque era necessária a base filosófica para entender a razão das coisas, ele não perde o roteiro da praticidade, do executar das coisas. Bom, agora vamos parar de filosofar, vamos botar a mão na massa. Qual é meu modelo? Ele faz essa questão. E os Espíritos respondem, Jesus. A partir de então, a doutrina espírita passa a ser
cristã, pela consequência dessa resposta, porque não há modelo melhor para nós evoluirmos moralmente. Seguimos Jesus agora não como um emissário de Deus, como uma parte de Deus, mas como o irmão mais velho que veio aqui nos oferecer a referência de como amar a extensão. E ele passa a ser então o modelo e guia. E é de tal forma, Kardec leva a sério essa. Ele percebe que a fenomenologia espírita não era a razão do espiritismo, que ela viera somente para chamar a atenção. Que a fundamentação do espiritismo está na sua transformação moral. E por isso ele afirma que fora da caridade não há salvação, porque a caridade é o maior esforço que possamos fazer de transformação moral. Porque quando ele trata das virtudes, no último capítulo das leis morais, ele correlaciona dizendo que a pior paixão possível é o egoísmo, e a melhor virtude possível é a antítese do egoísmo, a abnegação. O negar-se a si para pensar ao próximo é a expressão máxima da caridade. Naquilo que define os espíritos como benevolência, indulgência e perdão, ainda no Livro dos Espíritos. Então, quando o espiritismo torna-se cristão, por entender Jesus como modelo e guia, é necessário sermos cristãos em essência. E ele corajosamente publica, em 1864, uma obra que a início se chamaria-se Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E para evitar uma dupla interpretação, ele prefere o Evangelho segundo o Espiritismo, de acordo com o Espiritismo, na percepção, na interpretação e na visão do Espiritismo. E ele publica 28 capítulos, não na sequência dos Evangelhos, mas ele busca temas, extrai temas, versículos em torno de grandes temas nos seus 28 capítulos, começando esclarecendo a proposta da obra Eu não vim destruir a lei, falando de Moisés, do Cristo e do Espiritismo, mostrando que todos falam da mesma coisa em momentos diferentes da história da humanidade e de amadurecimento. Se Moisés falava de amor, mas falava para crianças na infância da humanidade, então o ensinamento era muito concreto, como a gente faz com criança. Como que eu vou ensinar matemática para criança? Fala assim, tá vendo 3 laranjas? Se eu tiro uma, 3 menos 1, 2, sobram 2 laranjas. E a gente mostra as laranjas, a criança tem a concretude da matemática. Mas eu não vou dar esse mesmo exemplo quando eu estou trabalhando no ensino médio, com um jovem de 15, 16 anos. Ele não precisa mais dessa concretude. Ele já aprendeu a abstrair o seu raciocínio. Então vem Jesus para falar do mesmo amor. E agora fazendo abstrações, dizendo que não importa a aparência externa, porque poderemos ser sepulcros, caiados por fora e podres por dentro. Mas percebendo que era necessária a perpetuidade da sua mensagem, ele não disserta grandes textos filosóficos, intelectuais, mas ele utiliza-se de uma técnica de construção de ensinamentos muito usual à época da oralidade, quando se escrevia muito pouco e o ensinamento ia de boca a orelha. Ele utiliza-se de imagens, de mensagens, de histórias, daquilo que de uma maneira genérica podemos dizer de parábolas, para que elas permanecessem e tivessem a profundidade dela, nós fôssemos discutindo, entendendo e aprendendo ao longo dos séculos, para então vir a doutrina espírita e nos falar daquilo que Jesus não tinha condições de explicar mais profundamente, mas houvera tocado no assunto. Quando ele fala que ninguém entra no reino de Deus se não nascer de novo, respondendo ao doutor da lei, ele está dando um exemplo claro de reencarnação. Quando fala que há muitas moradas na casa do meu Pai, falando da pluralidade dos mundos habitados. Quando ele diz que ninguém deixará a terra sem pagar ceitil por ceitil, ele fala da lei de causa e efeito. E assim então, o Espiritismo vem retomar a mensagem de Jesus, já sem mais os atavismos que nós vinculamos a ele, sem mais as imagens, sem mais a necessidade da hierarquia religiosa, mas falando de que o grande desafio nosso continua sendo, há 2000 anos de história, a nossa transformação moral. A mesma revolução que Jesus nos incitou, que ela foi adiada até então. Então, quando os grandes iluministas vieram no século XIX, XVIII, XIX e transformaram os grandes campos do conhecimento, a gente percebe o quanto evoluímos no campo da filosofia, o quanto a ciência avançou, o quanto as artes plásticas conseguiram se desdobrar e descortinar outras possibilidades em todos os campos do conhecimento. Mas na moralidade,
ainda esperamos a nossa transformação e a revolução moral. Então, nesse ano, quando comemoramos, quando celebramos, quando lembramos os 150 anos de publicação de o Evangelho segundo o Espiritismo, é sempre o convite da revolução para nós, adiada até então, de conquista íntima. Conquistamos o mundo e não nos conquistamos. Ganhamos a intimidade dos astros na infinitude do universo e mergulhamos na intimidade das células, descortinando o nosso DNA. Conhecemos as leis da física, da biologia, da química, da botânica, como nunca imaginávamos há 100 anos atrás. O que era o começo do século XX, o que é o começo do século XXI em termos tecnológicos, jamais imaginaríamos que avançaríamos tanto nos últimos 100 anos. Mas ainda somos os mesmos, a matar por tão pouco, a desrespeitar, a mentir, a roubar, porque ainda não nos moralizamos. Ainda é necessária essa revolução moral em nossa intimidade. E não por acaso que vivemos esses dias de convulsão, quais os que se oferecem. Porque nós optamos por esses dias tresloucados. Não é por acaso que fomos convidados a renascer, nos ombreando com aqueles que são capazes de matar pais, de filhos matarem pais, de pais matarem filhos. Com aqueles loucos que semeiam a drogadição, o roubo, a decadência dos costumes, a indecência das relações, a vacuidade dos relacionamentos íntimos, o barateamento do corpo, do sexo, como se tudo isso nada valesse, como se nós fôssemos descartados e descartando a outros. Fomos convidados a renascer com aqueles violentos que são capazes de matar porque alguém lhe fechou no trânsito, lhe deu uma buzinada ou lhe chamou a atenção de uma maneira mais grosseira. Somos convidados a conviver com essa loucura, porque um dia contribuímos para que essa loucura se fizesse. E para que nós definitivamente nos cansemos dessa loucura e nos decidamos a sermos cristãos, é que nascemos nesses dias de hoje. Porque já fomos convidados inúmeras vezes de maneira mais doce e suave. Quem não foi outro senão ele a nos dizer: bem-aventurado, vinde a mim todos vós, que encontrais cansados e aflitos, porque eu vos aliviarei. Quantas vezes nós buscamos Ele, mesmo cansados e aflitos, nós preferimos as loucuras do mundo, mergulhando ainda mais naquilo que nos deixava torpe, os sentimentos e a consciência, para abraçar as loucuras do mundo, nas nossas relações, nos nossos posicionamentos, nos nossos valores, nas inúmeras encarnações que optamos. E hoje somos convidados a renascer num país onde a multiculturalidade, a multirreligiosidade, ela se espalha de uma maneira muito tranquila, muito doce, muito fraterna, onde nós somos capazes de encontrar as pessoas que ora no dia vão à missa comungar e depois vem à casa espírita tomar o passe, e depois pula as ondas no Ano Novo para a oferenda de uma deusa ou de uma entidade de um culto de origem africana, com a tranquilidade dessa flexibilidade religiosa. Enquanto tantos são tão rígidos, são tão impositivos, então renascemos para aprendermos a sermos doces. Mas também para cansarmos da violência que nasce em nossa intimidade, porque a violência do mundo nada mais é do que o reflexo da violência da nossa intimidade. Mas se nós somos daqueles que cansamos dessa violência, que não sejamos daqueles que se desestimulam e acham que o mundo está perdido, porque de maneira nenhuma. Tudo está previsto e prescrito nas leis de Deus. Mas é necessário que esse cansaço e que essa loucura do mundo seja o impulso e o convencimento de que ele vale a pena ser seguido. Porque quantas vezes nós nos pegamos sendo mansos no nosso dia a dia? Mas ele nos diz que bem-aventurados são os mansos. Eles que darão a terra serão os mansos e não nós com a nossa inquietude e violência. Quantas vezes temos vontade de fazer justiça com as próprias mãos, quando ele nos fala que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Mas nós nos somos inconformados em sermos injustiçados. Então queremos fazer com as próprias mãos, nos vingar, aplacar a nossa ânsia, o nosso ódio. Ele nos diz que bem-aventurados são os misericordiosos. Quanto de misericórdia nasce no nosso coração perante as dores e as dificuldades e os problemas e as desditas do outro. Então nós temos muito que nos convencer dele. Ainda é necessário que Jesus ganhe espaço nos nossos corações, porque todas as revoluções
do intelecto, da arte, da criatividade, da tecnologia, todas elas já se fizeram e o século XXI está pronto a aguardar a revolução que nasce na nossa intimidade, a revolução moral. De não sermos mais daqueles que aplaudem as loucuras do mundo, de não sermos mais daqueles que são coniventes com os erros do mundo, sem precisar pregar em praça pública, sem precisar querer converter a ninguém, a não ser no esforço íntimo, solitário e calado, silencioso, de modificar a nós mesmos. Porque nós seremos conhecidos, aqueles que o seguem, por muitos se amarem. E para amar é necessário começar de dentro. Então o convite que Jesus nos faz é o de amor. De amarmos, nos aceitar, nos entender, para conseguir entender e olhar com doçura ao próximo, as suas loucuras, as suas dificuldades, os seus problemas, com o olhar doce da benevolência, da indulgência, a perdoar os erros do outro. É essa caridade que nos falta, é esse o exercício que espera Jesus tanto de nós. Se há 2000 anos ele veio para nos convencer e deturpamos a sua mensagem, há 150 anos foi publicado mais uma obra basilar em torno do seu evangelho, para que nós efetivamente nos convençamos e comecemos a grande revolução da nossa intimidade. Que possamos então, perante a loucura do mundo, sermos aqueles equilibrados, perante a violência do mundo, sermos aqueles que apacentam, perante os gritos do mundo, sejamos aqueles que fazem silêncio, perante a intranquilidade do mundo, a ansiedade de tanto, sejamos a calma, porque é isso que o mundo espera de nós, que nós ofereçamos aquilo que temos de melhor e finalmente nos decidamos por sermos cristãos. É isso que Jesus espera de todos nós. Que nós possamos nos convencer de que Ele efetivamente é o caminho, a verdade, a vida. Que o tenhamos como roteiro, como caminho. Que tenhamos as suas palavras como verdade, então referência para nós. E que tenhamos como vida, entendendo a vida muito além dessa limitação de parcas dezenas de anos que esse corpo que nos foi emprestado dá conta de viver. É esse o convite que o Espiritismo nos faz. Enquanto tanto se preocupam com o fenômeno mediúnico, com a informação do espírito, com a psicografia, com as mesas, tal qual acontecia à época de Kardec, não muito diferente. As pessoas procuram o médium que cura, procuram o médium que psicografa, procuram o espírito que fala e esquecem de procurar-se a si mesmos para reformar. Porque é essa a proposta da doutrina espírita. Quando Kardec, ao concluir toda a obra espírita, define que fora da caridade não há salvação, ele não diz que fora da mediunidade não há salvação, fora do espiritismo não há salvação, é fora da revolução íntima que Jesus nos convida a fazer, é que não há salvação para nós mesmos, para que nós continuemos progredindo. É esse o desafio de cada um de nós. Então não nos desanimemos nesses dias difíceis. Porque no dizer poético de Joana de Ângeles, a hora mais escura da noite é aquela que antecede a aurora. São os dias que a gente está vivendo. Dias de dificuldade e de noite escura da humanidade. A noite na simbologia da ignorância, dos valores morais que dispomos. Mas se nós já temos a luz da doutrina espírita, que façamos um pouco de luz na nossa intimidade para iluminar as loucuras e as dificuldades do outrem. Porque se eles não conseguem ter a Jesus como referência, que tenhamos a nós como uma referência um tanto alquebrada, difícil trôpega, mas já é a referência para alguém da tranquilidade, da paz e daqueles que sabem que Jesus é o grande modelo e guia para todos nós. E a guisa de encerramento da nossa palestra, que possamos então nos lembrar dele e entender o quanto ele pode ser importante para nós. Que possamos concluir a nossa palestra com uma oração.